Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Hoje falamos da Europa, a ideia que temos do nosso continente, a partir de um ensaio publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. A Europa não é um país estrangeiro. Assim, sem ponto de interrogação, por José Tavares, um dos convidados desta edição, doutorado em Economia na Universidade de Harvard, especializado em Economia Política, professor na Nova School of Business and Economics, um especialista em Economia Política, que nos traz este ensaio que vamos debater aqui com Rui Tavares, historiador, professor universitário e antigo eurodeputado, para debatermos a Europa nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, Rui Tavares, José Tavares, obrigado pela vossa presença. É a primeira dupla que tenho com o mesmo apelido, portanto, se houver alguma divergência de argumento, pelo menos estaremos todos em casa. José Tavares, há neste ensaio um conjunto de linhas de análise sobre a Europa que quase me permitiriam colocar uma pergunta muito abrangente sobre a sua própria ideia da Europa. Mas parece-me haver também no ensaio uma dicotomia ou um raciocínio um pouco, uma grelha de análise um pouco binária entre a agitação total que põe a Europa em sobressalto e a sonolência que leva a Europa para uma estagnação ao nível de reflexão, de ação, e parece que isso percorre no fundo também todo o seu ensaio. A sua ideia da Europa é a ideia da vibração que às vezes requer, infelizmente, uma tragédia? Ou é possível fazer esta reflexão em tempos de paz, consolidada, pelo menos sobretudo nos últimos 20, 30 anos? Obrigado. Eu gosto da palavra sonolência, talvez seja menos dramática que o sonambulismo, que também é aqui invocado. Eu diria que sim, sinceramente, rejeitar a ideia de que o avanço social e o avanço das instituições virá de uma espécie de adormecimento que às vezes se sente nas instituições europeias, alguma aversão a ouvir as pessoas, a controlar os timings dos referendos, etc. E, portanto, eu acho que aí acertou, sinceramente. Eu acho que o drama faz parte da melhor vida política. Diria que o drama, se tudo correr bem, não se desemboca em tragédia. E aí acho que já tivemos tragédias suficientes para aprender, mas um dos temas recorrentes aqui é esta ideia de drama, de conflito no bom sentido, conflito político, que no fundo é uma forma de sublimar outros tipos de conflitos. E, portanto, acho que a Europa precisa disso. Às tantas escreve que a Europa precisa de menos texto e mais drama. Sim, há uma tendência europeia provavelmente secular, de uma ideia de excepcionalidade que vive de cima para baixo, vive dos intelectuais para os cidadãos, se quisermos, vive do texto mais, o texto é algo muito particular, do que da oralidade, do debate, da vivência, da assunção de os conflitos mínimos que nos fazem avançar. E é isso que eu quero dizer, menos texto e mais drama, era isso. E aqui, Rui Tavares, está de acordo? Sim, eu creio que é preciso normalizar a ideia da política europeia. Aqui há uns tempos fui convidado para um debate e dizia o moderador: o problema é que neste debate são todos europeístas. E eu respondi-lhe: bem, mas num debate sobre Portugal não te vai surpreender que sejam todos portugalistas, por assim dizer. O que é importante é que no debate dentro do quadro à escala europeia, à escala pan-europeia, possa haver uma polarização política normal, positiva, construtiva, entre visões que possam ser mais progressistas e mais conservadoras, mais liberais e mais socialistas, mais ecológicas, mais nacionalistas, bem, enfim. Quer dizer, haver uma pluralidade de dimensões de visões dentro de um quadro político que nós temos a ideia de ser relativamente recente, e uma das coisas que eu achei extremamente estimulante neste livro e com a qual me identifiquei, porque também é uma abordagem, é uma demanda que eu tenho procurado fazer, para normalizar a política europeia, se calhar uma coisa que temos que fazer é entender como a Europa política, não só a Europa como continente e como cultura, mas a Europa política é uma coisa muito mais antiga do que aquilo que nós pensamos. Nós temos uma ideia de emergência da União Europeia como sendo
aquilo que foi preciso fazer a seguir à Segunda Guerra Mundial para não voltarmos a ter guerra. Essa foi a principal justificação da política europeia durante muitos anos, durante décadas. Outra justificação era de que à Europa cabia fazer as coisas técnicas, no fundo, acabando por evacuar a política dos procedimentos cotidianos da União Europeia. Ambas estas ideias, de certa forma, tornaram a União Europeia o tal objeto, o tal OVNI, o tal objeto voador não identificado, que de certa forma seria apolítico. Apolítico, porque era aquilo que era preciso fazer para não voltar ao Holocausto, à guerra, aos massacres anteriores da União Europeia, e apolítico porque se dizia às pessoas: não se preocupem, isto que a gente faz aqui em Bruxelas é só meramente técnico, não tem verdadeira escolha política. Ora bem, para contrapor esta ideia, que tem provocado o tal adormecimento de que falava no início, é preciso ir buscar atrás, na história política europeia, a noção de que já havia a Europa como comunidade política, talvez desde 1500, mais ou menos. Aqui há uns tempos eu li as primeiras páginas do século de Luís XIV, do Voltaire, que é um livro do início do século XVIII, que começa simplesmente com a frase: já há muito tempo que se podia entender a Europa como uma grande república partilhada por diversos Estados. Portanto, ele está a escrever sobre o século XVII e mesmo assim a dizer que já há muito tempo que se podia ver a Europa como uma grande república partilhada por diversos Estados. O que é que isto tem de tão impactante, que no meu caso quase me fez dar um salto da cadeira? É porque hoje em dia há muita gente que diz que é impossível fazer a tal República Europeia ou a tal democracia europeia. Que não é possível, porque a democracia não pode viver para lá das fronteiras do Estado-nação. E, portanto, que quem assim pensa, a Europa como uma democracia à escala continental ou até como uma espécie de uma república pan-europeia, está a inventar qualquer coisa, a vir com uma ideia muito moderna que não é do nosso tempo. Pois bem, pelos vistos, no século XVIII havia quem dissesse que havia uma república europeia e que já havia há bastante tempo. E se entendermos isto desta forma, se passarmos a entender a Europa como também o nosso país, como também a nossa democracia, a nossa república, temos a tal pluralidade de pontos de vista que nos pode ajudar a fazer avançar. O que nos leva à questão, José Tavares, qual é a sua ideia de Europa? Eu sei que vai atrás à questão histórica, coloca-lhe a geografia, as variações de geografia, pelo que percebemos deste livro, evoca os recentes conflitos. No seu livro vamos até Sarajevo, mas não deixamos de acabar a refletir sobre o Brexit. Qual é a sua ideia da Europa? Bem, eu acho que a ideia vive muito de uma Europa que seja mais capaz de envolver as pessoas no bom sentido. Mas se quisermos ser um bocado analíticos, eu acho que o debate entre, digamos, federalistas, para simplificar, e intergovernamentalistas é um debate que deixou de ser tão produtivo como há uns anos atrás. E para mim, o que era importante era definir áreas de atuação europeia em que há representantes europeus claramente escrutinados por todos os europeus, e nessas áreas ter políticas europeias, e noutras áreas, ou em conjunto, ter políticas nacionais. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que os europeus hoje, certamente os jovens, estão dispostos a que exista, de certa forma, uma política ambientalista europeia. Muito dispostos. Provavelmente, também arriscando um pouco mais, acho que a maior parte dos europeus estão dispostos e talvez até desejosos de existir uma política de imigração europeia. Dois temas completamente diferentes. E acho que isso é muito positivo. Acho que, tanto no ambiente como na política de fronteira, se quisermos, simplificando, as pessoas percebem que essas questões devem ser tratadas em grande medida ao nível europeu. O problema é a receita. Por exemplo, no caso da imigração pode não ser tão simples. Mas há duas coisas que são importantes para mim. Uma é que ter políticas decididas a nível europeu implica que os europeus percebam que essas políticas não os vão satisfazer. Alguns vão querer mais, outros vão querer menos. Mas o facto de haver uma política comum vai levar a um diálogo que permite avançar. Vamos imaginar que temos uma política ambientalista muito pouco exigente. No próximo round das eleições europeias, as pessoas reagem e têm partidos e plataformas para reagir. O que é que vem com isto? Eu acho, sem dúvida alguma, que tem que haver financiamento europeu mais adequado. A União Europeia controla, entre aspas,
cerca de 1% do PIB dos Estados-membros, do produto dos Estados-membros, o que é menos do que os governos mais locais nos Estados Unidos administram. Eu acho que essa percentagem tem que aumentar, mas com certeza não em cima dos impostos atuais. Estamos a discutir o orçamento da zona euro neste momento. Exatamente. Portanto, para mim é muito claro, alguns dos impostos nacionais têm que ser substituídos por impostos europeus, não é adicionar impostos europeus, e aumentadas as responsabilidades europeias em certas áreas. E a partir daí tudo mais virá, um diálogo muito mais profícuo virá por arrasto. Só para terminar, eu gosto muito de voltar àquela ideia norte-americana do no taxation without representation, mas eu acho que é um bocado o contrário também. No representation without taxation. Quer dizer, as pessoas só são representadas e só se interessam quando no seu bolso começa a pesar a tributação. Rui, contraponto a estes argumentos? Não tenho grande contraponto a fazer, porque lembro-me que há concordâncias, estou a ver. Há muitas concordâncias. Num livro que escrevi em 2012 e que creio que saiu ainda em 2012 ou 2013, A Ironia do Projeto Europeu, fazia exatamente esta referência. A Revolução Americana fez-se porque os colonos americanos sentiam que eram tributados sem terem representação no Parlamento britânico. E é imediatamente notório que, no caso das instituições europeias, nós temos alguma representação, menos do que aquilo, em meu entender, que deveríamos ter, mas temos representantes no Parlamento Europeu, depois de forma mais indireta nas outras instituições, acho que deveria ser mais direto, mais formal e mais democrático, mas alguma representação há, sendo que não há nem sequer para aqueles que mais beneficiam do mercado único, as multinacionais, por exemplo, ou pessoas acima de uma determinada escala de rendimento, às quais nos Estados Unidos seria aplicada a Federal Income Tax, não é? Portanto, o imposto de rendimento federal. Isso não existe ao nível europeu. E, portanto, existe uma entorse, que talvez seja, apesar de tudo, menos má do que aquela sob a qual viviam os colonos americanos, porque esses pagavam sem ter representação. No nosso sentido, existe representação a uma escala para a qual não pagamos diretamente. Não é que não paguemos, claro, nós pagamos os impostos nacionais que vão para o orçamento da União Europeia. Mas depois o problema é que a União Europeia fica numa situação de dependência política, de menorização, de tutela em relação aos Estados-membros. Ela funciona como uma espécie de mesada dos Estados-membros. Quando, para haver políticas e para haver direcionalidade nas políticas, é preciso que haja recursos próprios da União e é preciso que haja uma escala democrática. Porque eu vou sempre bater a este ponto, porque há muita gente que quer, há bocadinho o José Tavares falava de políticas ambientais europeias ou políticas de imigração europeias, mas muitos querem se forem as suas, ou seja, são europeístas se as políticas forem aquelas que eles ou elas pretendem. Nomeadamente na questão da imigração. Nomeadamente na questão da imigração, ou seja, É possível ter uma política de imigração de Budapeste a Lisboa, em matéria de imigração? O que é possível ter é uma democracia europeia, ou seja, antes de pensarmos exatamente qual é que é a política nesta ou naquela área, é preciso ter aquilo que legitimará essas políticas, porque mesmo aqueles que desejam as políticas da sua preferência para a União Europeia devem ter cuidado com aquilo que desejam. Eu, por exemplo, posso querer políticas ambientais muito ambiciosas por parte da União Europeia. Mas se elas não forem democraticamente legitimadas, eu sei que daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos, as minhas políticas bem intencionadas vão ser imediatamente caricaturadas em 27 capitais ou 28, conforme os países que tivermos, como sendo uma imposição colonial, burocrática, tecnocrática de Bruxelas. Isto só se resolve como se resolve também à escala nacional, sendo claro que há uma escolha no momento eleitoral, que cabe aos cidadãos europeus não só escolherem deputados ao Parlamento Europeu, mas escolherem um programa de trabalho para a Comissão Europeia e escolherem, ainda que indiretamente, mas com mais visibilidade, mais formalidade, os protagonistas dessas políticas, porque aí as pessoas perceberão, nestes 5 anos, as políticas não são aquelas que eu quero, porque não foram eleitos os políticos que estão em sintonia comigo. Não é... Eu não tenho que ser anti-europeu por não gostar da Comissão Europeia de turno, tal como não vou deixar de ser patriótico naqueles anos em que está um governo português. Eu gostava era um bocado reforçar esta ideia. Há um conjunto de ideias associadas à democracia que são muito esquecidas. A democracia vive deste drama das próprias eleições, desta expressar de opiniões, às vezes até insensatas, mas depois vive de algo muito importante, que é recolhemos a casa, contamos os votos, que é muito melhor do que contar espingardas, e depois aceitamos a vitória ou a derrota. Mas muito importante para a democracia é aceitar a derrota. E é perceber que o sistema
eventualmente vai ser melhor para todos, inclusive para nós, hoje, entre aspas, derrotados. Sendo que a abstenção também pode fazer parte da derrota. A abstenção também pode ser parte da derrota e pode ser uma expressão das imperfeições do sistema. Mas o que eu quero dizer é que aceitar ou querer políticas europeias não pode ser, tal como o Rui Tavares estava a dizer, pensar que a Europa vai com uma política satisfazer 3 ou 4 posições radicalmente diferentes. É preciso aceitar que decidir em conjunto significa, às vezes, perder e pensar no próximo debate, nas próximas eleições. E, nesse aspecto, há uma certa falta de maturidade quando, por falta de ligação orgânica à Europa, as pessoas têm esta sensação, não, se a Europa decidisse, decidia como eu. Como eu, há mais 500 milhões, pelo menos. E, portanto, a Europa deve ser, tal como a democracia, um processo aberto, pluralista e que avance, mais do que um final definitivo e uma imposição das nossas ideias aos outros. E esse processo é que talvez precise de ser apurado. O tal déficit democrático tem estas chaves que o Rui Tavares estava a sublinhar, a questão da monitorização, a avaliação, accountability, digamos em inglês, da questão do programa da Comissão, um conjunto de instrumentos que vão para lá da deposição do voto em urna de X em X tempo ao Parlamento Europeu, por exemplo. Sim. Eu quando falei de algumas destas políticas, eu acho que os responsáveis destas políticas a nível europeu deviam ser escrutinados o mais próximo possível e o mais próximo possível pelos cidadãos. Eu acho que... Eu vou dar um exemplo muito simples de processo que pode levar a coisas diferentes. Esta ideia de evitar o máximo possível referendos, que nós tivemos uma manifestação cá em Portugal várias vezes. E depois, quando há referendos que são contra o processo natural de integração, vamos repeti-los, vamos pensar no timing, etc. Para mim, os europeus hoje, certamente os jovens europeus, estão muito disponíveis para haver referendos, haver um referendo em toda a Europa, nas mesmas datas, sobre questões específicas e importantes. Por exemplo? Um exemplo. O euro talvez tivesse beneficiado disso. Embora o euro, quanto a mim, é um sucesso, até por estranhas razões. Mas, por exemplo, a adesão de novos membros. O que é que significava para a Europa se houvesse um referendo cada vez que pensamos na adesão de novos membros e temos 300 milhões a dizerem sim ou não hoje e sim amanhã. Mas há muitas decisões fundamentais que dariam alma ao processo se fossem decididas ao mesmo tempo em todos os... Mas não foi essa, acho que a história da União Europeia. Não é uma foi, construção em bicicleta que não para de andar. Exatamente. Com uma elite que vai à frente. Exatamente. Isto é um bocado o reverso disso que faltou. E que sempre que se ouve as pessoas, ou não se ouve, porque as pessoas não compreendem, que é uma coisa que em democracia é muito estranha, porque tudo deve ser traduzível, de certa forma, para todo o eleitorado. As pessoas não compreendem o euro, não vamos fazer o referendo ao euro. As pessoas não compreendem isto ou aquilo. Mas ainda faz sentido, quer dizer, esse debate podia ter acontecido nos anos 90, quando, no caminho para o euro, não é? Mas agora ainda faz sentido voltar Não, o euro eu queria dizer especificamente. Está consolidado. Fui contra não haver referendo nessa altura, achei estranho, achei uma posição elitista que é parte de uma tradição, quanto a mim, errada na Europa. Hoje o euro, e eu tenho várias razões para acreditar nisso, é um sucesso apesar dele próprio. Nós vimos que no pico da crise grega, um dos pontos fixos do eleitorado grego era que não queriam deixar o euro. Nós em Portugal temos forças que basicamente querem deixar o euro e que são muito discretas porque sabem que o eleitorado não reage bem. Mas outras querem outro euro, querem o euro de outra maneira. Sim, o meu ponto, e falei disso na apresentação com Mário Centeno, é que o euro tem problemas graves e criou contextualmente ganhadores e perdedores, mas é incrível que mesmo os que perdiam deram ao euro um valor simbólico tal que quiseram continuar nele, porque percebiam que o euro era uma amarra, de certa forma, a uma Europa a que eles queriam pertencer. Se nós conseguirmos fazer com outras políticas melhor do que fizemos com o euro, mas também o que fizemos com o euro, ou seja, as pessoas aceitarem-no como um valor simbólico que indica o futuro, mesmo que hoje haja perdedores e ganhadores, entre aspas, estamos no caminho certo. Portanto, as pessoas precisam deste simbolismo. É um bocado irónico que uma coisa tão materialista como a moeda tenha conseguido criar um simbolismo assim. Eu estava a pensar aqui, estava a ouvir o José Tavares e a pensar numa dimensão de que ainda não falámos na nossa conversa, mas que acho que é central, que às vezes não aparece no debate, mas é central, que é em alguns capítulos do ensaio do José Tavares é citado de várias formas diferentes. É o resto do mundo.
Ou seja, uma das razões porque as pessoas, apesar de todo o ruído, às vezes cinicamente aproveitado da política, que pretende que a União Europeia seja um projeto acabado, falido. Nós ouvimos nos últimos anos, houve uma suspensão aqui há uns tempos por causa das eleições europeias. Mas uma retórica muito comum, inclusive no Parlamento português, é que o projeto europeu está acabado, que não tem mais nada a dar a ninguém, etc. E isso, curiosamente, quem faz esse discurso são elites a transvestirem-se de posições que eles imaginam serem populistas. Eles acham que o povo acredita naquilo. Depois vamos a ver as sondagens e o povo acha exatamente o contrário. 80% ou 90% querem ficar na União Europeia, mesmo nos países que muito sofreram com, de facto, uma trágica gestão da crise na zona euro, pretendem ficar no euro, e devemos perguntar-nos porquê. Porquê é que as pessoas são tão pragmáticas em relação a isso? É porque veem que o resto do mundo também existe. Ou seja, a União Europeia é, acima de tudo, até mais do que aquele projeto pós-guerra, é um projeto pós-colonial, pós-imperial europeu. É difícil imaginar hoje, porque era até difícil imaginar na época, em quão grande medida a prosperidade dos europeus, que era muito grande comparado com o resto do mundo, dependia dos imperialismos europeus dentro do continente e, sobretudo, fora do continente. Quando se diz, por exemplo, hoje em dia que há que regressar ao Estado-nação, eu pergunto sempre, o meu problema não é com o Estado-nação, é com o regresso. Quando é que nós fomos um Estado-nação exatamente? Portugal pede para entrar no Conselho da Europa em 75, é exatamente quando está a deixar de ser não um Estado-nação, mas a cabeça de um império. A mesma coisa vale para a Bélgica, para os Países Baixos, para o Reino Unido, para a França. Ou seja, todos estes países eram impérios, não eram Estados-nação. E dependiam de pilhar recursos exteriores fora do continente europeu e, nesses mesmos lugares, criar mercados cativos para as matérias que processavam nos seus países. Isto acabou. Não volta atrás e ainda bem. Os europeus já não podem retraçar outros continentes e decidir isto é para ti, isto é para mim. Mas é precisamente por causa disso que, se querem ter alguma relevância no mundo, os europeus, os países médios e pequenos europeus, porque não há outros, não há países grandes, não é? Quer dizer, todos estes são, à escala global, médios ou pequenos, têm que se entender a criar ou até a recriar a tal escala política que nos séculos passados já foi imaginado ou já foi uma realidade, mas que temos que ver de forma mais sensível. E eu acho que as pessoas sentem isso. As pessoas sentem que o euro, com todos os seus defeitos, e tenho criticado permanentemente, os trabalhadores portugueses sentem que o problema deles não é o euro, não é o euro em si, é os poucos euros, é os salários terem poucos euros, é o salário mínimo não aumentar. Mas em si, ganharem numa moeda que eles sabem que não vai ser desvalorizada todos os anos e que, por muito que os zeros no salário aumentassem, as coisas que esse salário podia comprar eram cada vez menos, como acontecia, eu creio que somos da mesma geração, na nossa infância e adolescência em Portugal. Acho que muitas vezes, mais do que alguns economistas, mais do que alguns políticos, as classes trabalhadoras portuguesas sentem que antes do euro também não era um mar de rosas. E que sair do euro certamente não resolvia os problemas endémicos, estruturais da economia portuguesa, alguns dos quais estão ligados a isto. Portugal, durante 500 anos, foi um país que viveu lá fora e agora tem que aprender a viver com os seus recursos, com o seu capital humano, com a sua capacidade de formação, numa lógica que vai ser, nos próximos tempos, de europeização e globalização. Vamos por aí, né, para fecharmos a nossa conversa, exatamente por essa questão que o Rui estava a introduzir, a questão do contraste, até porque faz parte aqui do livro também, não só uma reflexão sobre a questão do imperialismo, visto como uma espécie de pecado original, mas também a questão do contraste com a América e a descendência de que fala o José Tavares. A narrativa do Ocidente e do Oriente ganhou forma pela primeira vez no istmo asiático, que é a Europa, istmo asiático, sublinha esta expressão, e mais à frente, parte do conflito latente entre europeísmo e americanismo deriva da inquietação europeia em recuperar a custódia da alma do Ocidente. Há aqui uma espécie de querer disputar a paternidade do Ocidente, mas que a Europa deve ter uma outra atitude em relação à América e por contraste na sua relação com os outros continentes, nomeadamente a Ásia? Eu acho muito perspicaz esta ideia de que muito do que está na mesa hoje com a Europa resulta de um recolhimento depois da Europa marcar a agenda do mundo. Eu tenho uma citação num capítulo do Rabindranath Tagore, um dos grandes escritores indianos, que diz assim: todas as grandes nações europeias têm as suas vítimas noutras regiões do mundo. Não que eu subscreva isto inteiramente, mas muito do equilíbrio da Europa fez-se no passado por poder
dar cartas em todo o mundo. Quando a Europa se recolhe a si mesma, começa a ter que pensar a si mesma de forma mais sensata. Uma curiosidade que para mim é muito simbólica. Todos nós reconhecemos o valor simbólico de um quadro como o Guernica de Picasso. Se nós lermos um livro fantástico, que é a história dos bombardeamentos, por acaso não está em versão espanhola, percebemos que antes de Guernica os europeus tinham já bombardeado algo civil sem nenhum valor em Marrocos e Iraque, salvo erro. Ninguém fez um quadro sobre isso. Os europeus não se inquietaram. Os primeiros campos de concentração foram fora da Europa. As primeiras utilizações fantásticas, entre aspas, da metralhadora Maxim foram fora da Europa e ninguém se inquietou. Nem sequer um jovem Winston Churchill que assistiu a matanças monumentais. Quando essas matanças, com a Primeira Guerra Mundial e com a Segunda, chegam à Europa, a Europa começa a perceber que não é compatível com um continente tão denso e tão diversificado esse tipo de capacidade mortífera. E isso obrigou-nos a este reconhecimento. Em relação à América, acho que temos aquela relação que eu aqui descrevo como uma relação de Édipo ao contrário, em que o pai quase que quer matar o filho. A América é uma versão... Há pelo menos 2 ocidentes, pode haver mais, mas a América é uma versão, digamos, mais vulgar e mais buçal do Ocidente. E a Europa tem, principalmente os intelectuais europeus, têm dificuldade com esta versão que nos deu também, que nos influenciou pela música popular, pela música pop, pelo cinema, por uma série de coisas. Mas, interessantemente, eu acho que isto faz parte da virtude da América enquanto democracia. Eu lembro-me de uma das primeiras entrevistas ao Elvis Presley, quando se pensava que aquilo era um fenómeno passageiro e que ia voltar. Portanto, e pensem como o mundo mudou com esse tipo de expressão da liberdade individual. O Presley, para se defender, disse: nós não somos comunistas, nós só queremos divertir-nos. E isto é uma grande parte da força da democracia. É este pluralismo dos costumes, da liberdade. E a Europa... E a adaptação do sonho, porque há aqui há também na sua tese que a presença da utopia na política não é um problema, o problema são as utopias militantes. Seria bom tornar-nos prospectivamente europeus, como os americanos do sonho americano são prospectivamente americanos. No fundo, muitas vezes os recursos não dão para tudo. E os sonhos são uma forma de distribuir recursos que, de certa forma, não existem, mas estão lá. Ou seja, eu posso ter uma vida miserável nos Estados Unidos, ou menos boa, mas se eu acreditar que, pelo esforço, os meus descendentes vão ter uma vida melhor, isso conforta-me um bocado. Eu não estou a dizer que isso é necessariamente... sonho dos imigrantes que procuram a Europa. A questão é que o José Tavares diz que é preciso ser cultivado esse fator sonho para os de dentro. Exatamente. Os de dentro são os europeus. São os europeus, ou seja, esse sonho é muito específico. Veio de um continente que foi povoado por europeus e que tinha muitos recursos à disposição. Eu acho que nós precisamos de um sonho parecido que mobilize os europeus. Se nós ouvirmos os alunos de economia europeia e de estudos europeus hoje, sabemos que eles estão à procura desse sonho. Mas os britânicos não conseguiram manter esse sonho. Os britânicos, mas se olharmos para os britânicos mais jovens... Só os jovens mas não foi suficiente. Mas talvez a dica aqui seja, nós já fomos unidos pela absorção quase unânime de que houve tragédias que não queremos repetir. Portanto, a rejeição de um sonho, entre aspas, negativo, que teve a ver com o Holocausto. Nós precisamos de um sonho positivo que nos possa movimentar. Eu chamo esse sonho a promessa europeia. A ideia de que a promessa europeia é uma promessa de democracia, Estado de Direito e direitos fundamentais, em primeiro lugar. É por isso que os países que chegam a democracias querem ancorar-se nessa promessa. É que devemos acrescentar prosperidade partilhada e responsabilidade perante o planeta. Quando esta promessa colapsa, as tragédias de que é capaz o continente europeu são enormes. Por outro lado, se cumprirmos com esta promessa, com este objeto de desejo político, acho que não há, na verdade, até maior objeto de desejo político do que este, de poder continuar a fazer uma vida viável neste planeta, ter prosperidade partilhada, ter liberdade e democracia. E a Europa é capaz disso. É preciso, sim,
formalizar, trazer mais a público, explicitar essa promessa europeia. Um bocadinho como os americanos têm o sonho americano, e ele não está na Constituição, mas toda a gente é capaz de o citar numa conversa na rua e dizer: o sonho americano, eu estou a cumpri-lo, estou a vivê-lo, ou falhou-me, ou o que quer que seja. Tornou-se quase uma espécie, culturalmente, uma espécie de valor paraconstitucional nos americanos. É importante. Há quem sugira que, por exemplo, para a África, esse é o valor do Ubuntu, da entreajuda. Bem, é importante neste continente explicitá-lo através da promessa europeia. O que é curioso no binómio Europa-América é que a América é, em grande medida, o lugar onde os europeus vão descobrir que são europeus. Isto ocorre desde a Natália Correia, que aos 27 anos foi aos Estados Unidos, e o livro que ela escreveu vindo lá foi Descobrir que era europeia. A primeira proposta de criação de um Parlamento Europeu, que é de 1693, do William Penn, que é o fundador da Pensilvânia, e volta da América, faz a primeira proposta de Parlamento Europeu, ou seja, é depois dessa experiência de alteridade que os europeus descobrem aquilo que está no título do livro do José Tavares: a Europa não é um país estrangeiro. Não, e o próprio José Tavares reconhece que quando regressa de Harvard, que sentiu também essa questão do ser europeu. Um pouco já lá, por razões mais ou menos evidentes, havia europeus de vários origens, italianos, espanhóis, etc. E de repente, nem que seja nos ambientes mais informais, nós percebemos que há ali talvez uma calma, uma consciência do outro que é muito europeia, um tom menos apressado, etc. Retomando, Rui? Não, aconteceu-me exatamente isto na minha primeira estadia nos Estados Unidos. Eu sentava-me numa biblioteca e à frente, sempre no mesmo lugar, uma jovem a quem, passado 2 ou 3 dias, eu lá vou perguntar, tenho um bocado de vergonha de perguntar isto, mas tu és europeia. Foi a primeira vez que me passou pela cabeça perguntar isso a uma pessoa, e ela disse: eu ia-te perguntar o mesmo. E ela era belga e eu era português. Noutro contexto, ela seria belga, eu seria português. Ali éramos os dois europeus. Agora, essa descoberta que se faz algures na vida, ou através dos livros, ou através do cinema, ou através destes encontros, ou através de um Interrail ou de um Erasmus, é uma descoberta que não é, como é que eu hei de dizer, ela não tem, apesar da existência da União Europeia, não tem os mesmos recursos para a sua coletivização que têm as ideias nacionais. As ideias nacionais, desde o século XIX, que passam através dos liceus, através do serviço militar, através das televisões do Estado, das rádios do Estado, etc, etc. E quando muitas vezes as pessoas dizem: é impossível criar democracia europeia porque não há identidade europeia, o que me surpreende é haver tanta identidade europeia, por exemplo, entre os jovens, apesar de na escola não se ensinam o que é que são as instituições europeias, não se fala dos tratados da União Europeia como se pode falar da Constituição ou da Constituição dos Estados Unidos da América. Seria importante falar dos tratados da União Europeia ou da Carta dos Direitos Fundamentais, mais ainda, aos jovens da União Europeia. Há pouquíssima disseminação, afinal, do que é o projeto europeu para lá dos lugares comuns, e ainda assim, e não é só por causa da Eurovisão, da Champions League, do Interrail, do Erasmus, há imensa identidade, nomeadamente nos jovens, com esta ideia de um projeto, de uma democracia à escala continental, que assim poderá falar face a face com os Trumps, os Putins, os Xi Jinpings, e ter alguma coisa a dizer nesta globalização. Isso já não é pouco. De outra forma, é muito duvidoso que países que estão ali entre os 600 mil pessoas, como Malta, ou mesmo as 60 mil ou 70 mil, como as Alemanhas, as Franças, possam contar para alguma coisa no atual estado do mundo. Ao som do europeu Mário Laginha, que compôs o genérico original deste programa, caminhamos para o fim do programa, onde geralmente pedimos sugestões adicionais de leitura ou outras para saber mais sobre este tema, sendo que este livro temos a bibliografia e também temos um capítulo para saber mais. José Tavares, não sei se quer recorrer a esta cábula escrita no seu livro de capa verde para aqui escolher uma leitura adicional para quem nos escuta possa, no fundo, continuar a desenvolver a sua ideia, a sua própria ideia de Europa. Talvez nem recolha a cábula, mas refira um romance que saiu recentemente, A Capital, de Robert Menas, que é um grande texto literário e que brinca, entre aspas, joga, talvez mais, com esta ideia da Europa e passa por uma ideia de que a capital, onde deverá ficar a capital da Europa, e a possibilidade de ficar num lugar bastante negativo. Eu recomendo vivamente às pessoas, e devo dizer que gostei muito desta expressão objeto de desejo político, que acho que é aquilo que a Europa se deve tornar cada vez mais. Rui?
Eu há bocadinho mencionei aquele livro da Natália Correia, descobri que era europeia. Tem uma reedição recente, ainda por cima com um aparato de fotografias e documentos que é muito interessante. A própria história é aventurosa, é romanesca. A Natália Correia casa com um meteorologista da TWA, é um casamento que dura poucas semanas, mas ela vai aos Estados Unidos, passando pelos seus Açores, para falar com o Bernie Sanders dos anos 50, um socialista democrático, com instruções do António Sérgio na altura. Descasa-se muito rapidamente, volta para Portugal de uma forma rocambolesca e escreve aos 27 anos um livro belíssimamente bem escrito, chamado Descobri que era europeia. É uma boa leitura, olha, para este verão, por exemplo. Obrigado pela vossa presença, José Tavares, Rui Tavares, em torno do ensaio Europa não é um país estrangeiro, que acaba de ser editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Da capa à contracapa, uma parceria semanal da Renascença com esta fundação, programa que vai para o ar aos sábados às 9h30 da manhã, mas pode sempre ser escutado na íntegra através das plataformas digitais habituais em versão podcast e também em rr.pt. Fizeram este programa André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos no próximo sábado com outro tema em debate.